Eloy, nos fala um pouco como é que começou a sua carreira. Não é assim, né? Esse é depois. Quem é você? Quem é você? Quem não sabe o que diz? Eloy, quem é você? Olha, esses dias eu estava em Londrina e um cara disse assim: Eloy, você é um romântico do marketing. Eu acho que ele tem razão. Eu sou um romântico da publicidade, do marketing, da comunicação, um sujeito de boas intenções. Eu nasci em Curitiba em 1947. Né? Meu pai é um mecânico que me ensinou principalmente a gostar de ler. Era um cara que tinha terceiro ano primário e lia muito, e eu me lembro, pequeno, com 5, 6 anos já, com um livro na mão e ouvindo ópera. Né? Com meu pai, eu daqui fui para Jacarezinho, morei 9 anos em Jacarezinho, onde na primeira infância tinha uma influência muito grande, a minha vida, assim, dessas influências dos paulistas e dos mineiros de Jacarezinho, e depois vim para Curitiba, caio no meio dos polacos, dos italianos e dos alemães. Houve um choque cultural muito grande na minha vida. Eu soube administrar as duas coisas, que mais tarde, quando fui trabalhar no Bamerindos, eu usava muito o negócio do Banco da Nossa Terra. Toda essa base da comunicação do Bamerindos veio da minha vivência em Jacarezinho, com as fazendas de café, com o mundo rural daquela época. Então essa memória me ajudou demais no Bamerindos. Então eu sou um sujeito que tem um pé num Brasil tropical e um pé num Brasil polaco, de Curitiba. É mais ou menos o que eu me defino. Sempre um cara de boas intenções, sempre me envolvi em atividades comunitárias, além da conta. Eu uso muito aquilo que eu sei para ajudar os outros. Eu acho que é por aí. Eloy, no tempo do Bamerindos, o banco foi uma lenda do marketing brasileiro, né? Qual que é um caso assim que você acha que mais marcou? Eu acho que o Bamerindos, eu peguei o Bamerindos numa boa época. Eu sempre tive uma sorte de trabalhar em boas empresas, em boas épocas. Isso eu posso dizer assim, tipo um cara de sorte. Né? Eu peguei o Bamerindos recém o seu Edson tinha assumido, do seu Avelino, e fiz toda a minha carreira junto com a carreira do seu Thomas Edson de Andrade Vieira, que foi o presidente do banco na época, numa época de grande expansão. Nós tínhamos assim, expansão gigantesca de abertura de agências sem parar o tempo inteiro. E ali no Bamerindos a gente inovou muito, porque teve outra questão sorte, que tanto o Sérgio Reis como o Eloy Zanetti, a gente definiu o que tinha que ser feito. E não tinha que ter comitê para decidir o que tinha que ser feito. A gente decidia a mídia, a gente decidia a mensagem, decidia tudo. O senhor Edson olhava e aprovava e a gente fazia. Então, tivemos a oportunidade de colocar boas ideias em prática dentro de um sujeito muito estrategista, que era o Sérgio Reis, super estrategista, e eu sou um cara que eu me considero um cara extremamente criativo. Né? Então, as grandes ideias do Bamerindos, a maior parte veio da minha cabeça, mas sempre fazendo um contraponto com o Sérgio, as duas coisas. Essa audácia do Sérgio de pensar grande, que eu não tinha isso. Né? Fui pegar a audácia de pensar grande com o Sérgio, levei para o Boticário depois, que era uma empresa pequena, tímida, e levei tudo que eu aprendi do Bamerindos, eu levei para o Boticário e fizemos uma outra marca. Então a gente gerimos duas marcas. Mas antes do Bamerindos eu trabalhei com varejo, né? Eu em comunicação trabalhei em tudo, né? Fui veículo, fui agência, dirigi filme, dirigi anúncio, fui redator, fui tudo. Quando eu me dispus a trabalhar em comunicação, eu mesmo fiz um plano. Eu vou trabalhar em todas as áreas, até fotografia, você sabe, né? Eu vou trabalhar em todas as áreas para aprender. Então eu aprendi realmente. É difícil alguém me enganar na área de comunicação, porque eu sei o que o cara está falando. Então não me especializei, porque eu me preparei para o vestibular do ITA, que era o vestibular mais difícil naquela época. 67, 68, eu me preparei para lá. Eu não tinha dinheiro para comprar livros. Se você for aqui na biblioteca pouco, vai encontrar os livros do Bezerra, de matemática, você vai ver ticado assim. Eu resolvi os 700 exercícios do livro do Bezerra. Eu seria um engenheiro. Aí eu pensei, seria um péssimo engenheiro. Né? Eu adoro isso, mas seria um péssimo engenheiro. Minha coisa é comunicação. Eu entrei como redator de propaganda na antiga equipe propaganda no dia 23 de dezembro de 1968. Quer dizer, o tempo inteiro eu queria lidar com a escrita, eu queria lidar com a palavra, eu queria lidar com a comunicação. Que é isso que eu faço hoje com muito gosto. Nunca tive um dia de
de ócio um dia ruim na minha vida. Sempre foi uma coisa muito desafiante, sempre estou num desafio. Eu sou um cara, você sabe, eu sou curioso, você me chama para algum lugar, eu vou ver o que é. Esse seu lado caipira de viver e contar sempre o interior na comunicação das grandes empresas, como é que você coloca que uma coisa tão do interior dá tão certo nas corporações, nas grandes capitais? O brasileiro, ele é um caipira, nós somos um povo caipira, nós somos um povo interior. Eu, quando estava no Boticário, eu sempre pensava o seguinte: eu não posso dirigir uma marca do Boticário, que é uma coisa nacional, pensando como curitibano. Eu tenho que pensar o resto do Brasil, que eu domino realmente o resto do Brasil. Eu conheço, são poucos caras aqui em Curitiba que sabem fazer marketing lá no Piauí, ou no Acre, ou no Amapá, porque eu já fui várias vezes para esses lugares. Então, pensar o seguinte: o Brasil, a 100 quilômetros de Curitiba, é quente e moreno. Então, eu tenho que pensar igual o cara de Ribeirão Preto, de Londrina, de Dourados, de Andradina. Eu tenho que ir nesses lugares que eu tenho que ir. Então, eu acho essa visão do brasileiro em si, de como ele é, isso me ajudou muito, porque eu também estudo muito. Eu estudei demais essas regiões para saber o que acontece lá. Como se você me perguntar do Rio Grande do Sul, talvez eu sei mais coisa do Rio Grande do Sul do que muito gaúcho, ou de Santa Catarina ou de Minas. Porque eu penso desse jeito. Isso me levou um dia a fazer uma campanha que você principalmente viu nascer, que é o Bicho do Paraná, né? E quando eu estava fazendo a barba, sempre os momentos de criatividade são esses momentos, ou no banheiro, ou fazendo a barba, ou tomando banho. Eu pensei, pô, se o paranaense assumir o caipira que ele é, seria uma boa coisa na busca da nossa identidade. Você tem que assumir que eu sou caipira, né? A partir daí tudo se abre, eu vou mergulhar nesse caipirismo. E o Bicho do Paraná nasceu justamente visando isso, a gente buscava uma identidade para o paranaense. Que eu e o Sérgio buscamos isso há muito tempo. Você lembra dos documentários do Bamerinos, que você ajudava a divulgar, né? Ou você também, vários documentários, porque a gente buscava essa identidade, que eu desisti depois dessa identidade, quando vi que era uma bobagem. Nós não temos identidade, nós temos uma visão, uma visagem de coisas. O Paraná não tem identidade. Vai ter daqui 50, 100 anos, mas agora não tem. Não. Então eu levei 30 anos perseguindo isso, e depois eu vi que é falso, é uma busca inútil. Não. Porque nós somos realmente caipiras. O paranaense é um caipira. Você acha que quando você ajudou a produzir aquele filme para os Bamerinos, gaúcho brasileiro por opção, certo, você acha que a sua visão traz um pouco da visão do gaúcho? Isso foi, não só o gaúcho, como o catarinense, o centro-oeste, tudo que a gente fez na época. Mas o que a gente partia muito do princípio eu não sei nada disso. Então eu chamo alguém que vai me confirmar se eu sei ou não sei. Né? Nesse caso, a gente chamou o Washington Novaes, que era um grande jornalista que fazia o Globo Repórter, fazia esses grandes... Washington, vem aqui, eu vou começar pelo Paraná, até chegar no Rio Grande do Sul. Estude esse estado e depois nos diga o que você acha do estado. E ele é aquele cara que a quadrilha no Rio matou, um jornalista famoso, me lembro o nome dele agora, que queimaram o cara lá. Tim Lopes, ele e o Tim Lopes. Então, só um trabalho com eles entraram no estado do Paraná, voltaram com um dossiê, assim, Paraná é isso. Assim, confirmam o que a gente pensou no Paraná, quer dizer, uma ótica de fora. Né? Então a gente fez o primeiro grande documentário sobre o Paraná, foram 2 anos de filmagens, que é uma história fantástica, aquele documentário. Nós fomos fazer o Rio Grande do Sul, né? O Brasileiro por Som, entramos na memória, na alma gaúcha, quer dizer, eu ia fazer isso. Né? Então, com a Teresa de Souza e o Walter, a gente foi pesquisar quantos tipos de música tem no Rio Grande do Sul para fazer os jingles do Bamerinos. Então tinha 16 tipos de música na época, a gente vaneira, vaneirão, axé, chula, bugio, pageado, milonga, tudo. Né? Tudo ali a gente escolheu fazer o comercial. Tinha tempo, dinheiro para fazer isso e principalmente uma coisa que eu aprendi que é muito forte em marketing é a elaboração do conceito. Conceito é tudo. Né? Então eu vejo os publicitários hoje mergulhando muito raso na água. Quer dizer, sai com uma ideiazinha legal e acha que é tudo legal. Não, a gente ia fundo mesmo na pesquisa, né? Ia fuçar e ter ideia central. Enquanto não tinha ideia central, não trabalhava. Você pode pegar qualquer filme da nossa época, do Bamerinos, qualquer um deles, você põe no ar hoje, ele está atual. Porque houve um exaustivo trabalho de conceito. Né? E a gente ia atrás das pessoas para fazer isso. Né? Tinha dinheiro, mas também tinha criatividade, também tinha vontade de fazer e não tinha preguiça. Né?
Você falou com a gente, se lembra, ninguém tinha preguiça, era um trabalho extenuante. Dá para definir isso como uma capacidade de relacionamento, né? Coisa que muitos profissionais em comunicação acabam tendo essa sensibilidade. Que isso hoje, até hoje, né? Até hoje, os relacionamentos que eu fiz, assim, em toda a minha vida, eu sou amigo de grandes escritores nacionais, internacionais, de grandes músicos, é o que vale, né? É o que fica. Se você pegar o telefone, eu quero falar com fulano de tal, eu convivi com o Drummond, com o Thiago de Mello, com grandes caras de cabeça que comprava o trabalho deles. Era uma maneira até de ajudar, né? Isso, aí tinha uma coisa do Eloy generoso, vamos dizer assim. Quer dizer, eu tentava ajudar as pessoas que precisavam. Eu encontro, às vezes, atores famosos, pô, lembra quando você me deu um terno? Você estava lá no Frischmann, você, pô, eu não me lembro, mas eu te dei um terno, tá dado, né? Porque o cara não tinha nem um terno para se apresentar. Então, eu sempre usava essas empresas para fazer isso. Mas eu gostava muito de ajudar os poetas, né? Então, o Mário Quintana viajava, eu dava dinheiro para ele viajar, e assim vai, tudo isso, né? Então, a maneira dessas empresas é construir a história dessas empresas, né? Quer dizer, uma coisa que eu aprendi em Jacarezinho, assim, bem pequeno, quer dizer, a contação da história, né? Tudo precisa de contar a história. Quer dizer, marca é um contar de história o tempo inteiro. O que a gente fez no Bamerindos? Criando história, contando história, criando história, contando história, criando história, contando. No Boticário é uma contação de história sem parar. Quer dizer, uma empresa quer construir uma marca, gerir, defender uma marca, invente história. E é o que a gente faz o tempo inteiro, e vocês foram parte dessa história, né? A própria Fundação Boticário, você lembra o quanto foi difícil implantar este conceito, Fundação Boticário, e o quanto foi difícil a área do Salto Morato, que hoje é padrão mundial. Mas na época era uma coisa de visionária. Cara, assim, pô, eu cheguei um dia para o Miguel e disse assim, Miguel, vai entrar na mídia um negócio chamado meio ambiente e ecologia. Isso vai ser falado sem parar daqui para frente. Naquela época não se falava disso. Vamos ligar o nosso nome Boticário, que era uma coisa ligada à natureza, a uma ação de editores, que aí nasceu a ideia da fundação, que ele participou da famosa inauguração do Salto Morato, né? Então Você falou da fundação, né, da Fundação Boticário, do Salto Morato, e do seu relacionamento com grandes poetas do Brasil. E eu me recordo daquela vez que nós estávamos no helicóptero sobrevoando o Salto Morato com o poeta Thiago de Mello a bordo. Uhum. E ele virou para o câmera, que estava pendurado no helicóptero, e falou, menino, capricha bem nessa filmagem que eu vou fazer um poema para o seu filme. É verdade. Quero que você comente sobre aquele prêmio nacional desse filme. Existia um documentário sobre a Serra do Mar, sobre a Floresta Atlântica, feito por um engenheiro florestal Milano, e um texto muito duro, floresta ambrófila densa, não sei o quê. Eu disse, Milano, esse texto não está legal, cara. Ninguém vai se emocionar com um filme desse. Vamos fazer diferente? Mas como? Não sei. E um dia eu estou no aeroporto de Belo Horizonte e encontro o Thiago de Mello, que mora na Floresta Amazônica, mora no meio da Floresta Amazônica. Eu disse, Thiago, queria que você fizesse um texto para a Fundação Boticário falando da Floresta Atlântica, Floresta Serra do Mar, com os olhos de quem mora na Floresta Amazônica. Já vou te dizer de cara que a Floresta Atlântica é muito mais rica em espécies vegetais e animais do que a Floresta Amazônica. Não brinca, você vai ver, a hora que você for lá, você vai ver. E realmente é, né? Aí ele veio para cá, conversou com o Milano, a gente olhou todo o texto que tinha sido feito, ele foi para lá, ficou 4 dias na floresta, vivendo, e trouxe um texto maravilhoso, com a voz dele. É o mesmo filme, mas com emoção. Eu, esses dias encontrei uma bióloga e disse assim, eu era estudante, vi aquele filme e aquilo me reforçou a minha carreira. É uma grande bióloga da TNC, disse que aquilo me fez a carreira. Porque eu vi aquele filme e me emocionei, quer dizer, é o jeito de contar a história, né? Quer dizer, usar essas pessoas, essa arte para contar a história. O marketing hoje, eu vejo, assim, está muito ligado nas coisas cartesianas, a soma, multiplica, divide e subtrai. Só que arte e criatividade é que faz a diferença do marketing, de qualquer campanha, né? Claro. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai ficar no imaginário das pessoas. É isso que eu procurei minha vida inteira fazendo esse tipo de coisa. Vamos colocar um pouco de arte, um pouco de criatividade, usando essas pessoas que nos ajudam a montar isso. Então, a minha carreira é em cima disso. A estatística é importante, mas a criatividade tem que estar... É o que faz, é o gol do Zico.
É o gol do Pelé, é o gol do Sócrates, né? São gols que você jamais esquece. Não é um gol de esforço, não tem esforço, tem arte, né? É trazer para o mundo da comunicação, da propaganda, a arte. Esses dias o Emanuel Pablo Dias, que foi um amigo nosso, ele me alertou sobre um texto, essa minha ligação com o mundo literário, com o mundo da arte, me permite hoje, com 62 anos, escrever sobre administração, sobre marketing, sobre comunicação, com viés literário, que pouca gente dessa área consegue. Então, você olha um texto de um cronista ou de um articulista de marketing, é um texto técnico, né? Ele é puramente técnico. O meu texto já traz informações diferentes, porque é uma bagagem literária que eu tenho, de conviver com essas pessoas e de fazer isso o tempo inteiro. Então, eu consigo dizer a mesma coisa, mas de forma diferente. A gente observa no teu texto, no teu trabalho, eu convivi com você profissionalmente durante muitos anos, e você sempre marcou muito para mim, usando uma metáfora, Sim. onde você dizia que a gente deve fazer a comida ao gosto do freguês, não ao gosto do cozinheiro. Certo. Quando você produz um texto, quando você está produzindo uma estratégia de marketing, você pratica Eu integralmente. sempre penso com a cabeça do outro, eu nunca penso com a minha cabeça. Aquilo, eu saio, vou para a cabeça do outro. Mesmo assim, agora estou, por exemplo, num trabalho muito grande com o mercado popular brasileiro. Estou entrando ontem tive uma reunião o dia inteiro, a tarde inteira com gente muito simples, lá em Campo Largo. Para tirar a informação desse pessoal, tinha que fazer uma pergunta, depois rolava um pouco, fazia a pergunta de novo, de uma outra forma, para poder que eles conseguissem verbalizar aquilo que eles sentem e não sabem explicar. Né? Estou sempre pensando com a cabeça do outro, sempre. Se eu vou fazer um texto para criança, estou terminando mais um livro infantil, estou pensando como aquela menininha gostaria de ver aquela frase, ou aquele texto, se aquela frase... usei, por exemplo, a palavra firmamento, né? Firmamento não, céu, né? Porque uma criança não fala firmamento, ela fala céu. Né? Então, eu estou sempre vendo a cabeça do outro, sempre procurando isso. Lógico, com um pouco de refinamento, sempre que você puder, que é um acréscimo que se dá para eles. Né? Mas tem que pensar com a cabeça do outro sempre. Quer dizer, música, questão de música, no Nordeste, como a gente fazia música para o Nordeste, ou trabalhar com esse pessoal, é o jeito deles. Eu estava fazendo uma palestra para o pessoal de artesanato em Minas Gerais. Tinha 1000 artesãos lá na frente. Sentei lá no fundo, fiquei esperando a minha vez, sentou uma velhinha do meu lado e disse assim, você vai falar lá na frente, né? Você não vai falar que nem ele, né? Eu disse, não, senhora, eu vou falar, porque eu não estou entendendo nada, né? E o cara falava escopo, paradigma, acurácia, né? Essas coisas todas. Tinha índio ali, como é que o cara vai entender aquilo? Eu equalizei a conversa, né? E falei como eles deviam ser ouvidos. No mesmo dia, pego um voo para Porto Alegre, faço uma palestra, um workshop junto com 36 presidentes de empresa sobre gestão de marca. O papo é outro. Né? Então, essa habilidade a gente tem que ter, de transitar por diferentes mundos. Né? Então, você está mesmo com um cara lá da periferia, daqui a pouco você está com um mercado de alto luxo, daqui a pouco você está com um mercado de farmácia. Essa é a riqueza do publicitário, do marqueteiro, de tudo, de você estar mundos diferentes ao mesmo tempo. Agora, você não pode ter julgamento do outro. Eu não posso julgar a estética do cara. Se o cara quer pintar a casa de verde e limão, pinta, né? O que eu vou fazer? Né? Se o cara quer usar tal roupa, use. O que eu vou fazer? Então, o publicitário hoje, ele não está sabendo lidar com a periferia brasileira, que é o grande mercado. Ele não sabe porque ele já começa a julgar o outro cara. Então, parta que você não pode julgar ninguém, vou pensar com a cabeça dele, vou entrar no mundo dele. Essa é uma das dificuldades do marketing. Você falou que fez muita música para os jingles do Banco Bamerindos, lá para o Nordeste, e eu lembro de uma passagem que você e o Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, estavam e o carro quebrou, e vocês chegaram na casinha no interior da Paraíba, se eu não me engano. Não, foram para lá, Paraná. Mas é uma coisa que tem que contar. Não, essa história é muito gostosa. Porque eu trabalhei muito com o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é um cara muito simples, né? Ele tinha problemas de leitura, semi-alfabetizado. E quando você ia gravar comercial com ele de correção monetária, juros de correção monetária, a Tereza Souza ficava atrás da câmera correndo, imitando que estava correndo, para ele se lembrar que ele tinha correção monetária, porque não lia correção monetária. Né? Eu estava com campanha de erosão
Aí peguei o Luiz Gonzaga em Londrina, a gente foi numa cidadezinha, que eu não me lembro o nome, lá pro interior do Paraná, e aí o Luiz queria ir no banheiro. Aí paramos no meio de uma estrada rural, foi pedir para a mulher, você só pode me emprestar o seu banheiro? Pois não, ela não viu que era o Luiz Gonzaga, que estava na casa dela. Mas a hora que a gente entrou na casa dessa mulher, cara, era um cenário de teatro, como se fosse um cenário de um teatro, que nem o Elifas Andreatos ou o Naum Alves de Souza vai conseguir fazer isso. Porque ela pegou todas as coisas populares e foi misturando. O próprio Luiz Gonzaga, que é um cara muito do popular, era um cara muito popular, quando ele abriu a porta, ele olhou e disse, opa, e voltou para trás. Que é isso aqui, minha senhora? O chão era de terra batida, cara. Agora, a decoração era toda feita com papel de cigarro, com não sei o quê, com santo. É um negócio maravilhoso. Quase que ficamos ali com a mulher. Daí ele entrou lá no banheiro, quando ele levou, ela disse assim, mas eu estou conhecendo esse homem aí, né? Eu sou Luiz Gonzaga, o rei do Baião, minha senhora. Não me diga, aquela festa toda, mas são coisas assim, dessa convivência com esse tipo de gente, né? Que enriquece a vida da gente. Né? É daí que vem essa linguagem, né? Essa facilidade, por exemplo, facilidade de falar o Brasil, né? De entender o Brasil. Que aí eu vim puxando isso para o Boticário, para outras empresas. Eu trabalho muito com artesãos do Brasil inteiro, com o Sebrae, trabalhei com a dona Ruth Cardoso no programa de geração de emprego e renda para artesão. Eu converso com esses caras lá no Piauí, como no... Eu fico às vezes vendo televisão, passa uma cidadezinha, a Elisa diz assim, eu conheço, porque eu já fui, eu já participei da vida desse pessoal. Essa é uma... Eu tenho aquela teoria do Rio Atuba, né, que é preciso atravessar o Rio Atuba, o divisor entre Curitiba e o resto do mundo é o Rio Atuba, porque o mundo acontece acima do Rio Atuba. Para baixo tem pouca terra, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que tem pouca terra. As coisas acontecem em cima. O César conquistou Roma quando atravessou o Rubicão. E as empresas paranaenses, curitibanas, têm que atravessar o Rio Atuba. Dá trabalho fazer isso. Né? Eu preciso estar São Paulo, Rio, Porto Alegre, tudo quanto é lugar. Né? Então tem que atravessar o Rio Atuba. Então é outra metáfora. O uso das metáforas, que é o uso da história. Né? Quer dizer, eu acho que é sempre a busca da metáfora. Como eu digo uma coisa por meio de outra. Né? Essa é a essência da comunicação. E muita comunicação, eu aprendi muitas vezes, assim, eu aprendi uma coisa muito forte sobre comunicação, eu uso muito isso, num sonho, cara. Estava em Portugal, trabalhando em Portugal, e sonhei, uma menina me apareceu, ele escreveu um negócio no quadro, eu olhei, assim, aí eu perguntei para ela, quer dizer que é assim? Disse, é assim, sim. A sutileza é a maior força da comunicação. Quando você, publicitário ou homem de marketing, consegue trabalhar a sutileza, você segura qualquer coisa. Que o varejão pode ser direto, né? Mas eu posso ser sutil no varejo também. Tive vários comerciais do Boticário, de varejo pesado, extremamente sutil. Você estava mostrando o produto, mostrando o preço, mas por trás da comunicação estava ali a relação vendedora de loja-cliente. Não sei se você se lembra de um guri que chegava, ele tinha patinha, ele escorregava, a mulher grávida. A maior força daquele comercial não era vender aquele produto, era dizer assim, nós te atendemos muito bem. Né? Isso ficou 2, 3 anos no ar. Né? Então essa busca da sutileza e da simplicidade da comunicação. É isso que ele tem que buscar. Muitos atribuem o sucesso ao tamanho do seu orçamento. Sim. Muitos. Certo? Hoje os grandes planos de marketing contemplam grandes verbas e a gente se associam a grandes conquistas. Né? Uhum. Você acha que é possível, sim, se desenvolver um grande plano com pouco recurso? O plano nacional não, porque o nacional você precisa de grana, né? Você está falando de coisa. Mas quando eu entrei no Boticário, a verba do Boticário era R$600 mil ano. R$600 mil ano. Quando eu saí eram 25 milhões de dólares. Então, em 10 anos eu fiz crescer a verba. O que eu fiz buscando verbas e buscando meios de dizer e aumentando vendas. E fazendo uma engenharia financeira de verba também. Quer dizer, naquela época eu criei um negócio chamado fundão. Quer dizer, como que eu criei esse fundão? Era uma coisa óbvia hoje, não? Mas falando de 15, 20 anos atrás. Quer dizer,
Eu ouvi dizer que um lojista do McDonald's no Texas, o McDonald's tinha uma verba de $300 mil por ano, uma coisa assim. Um cara disse, não, mas a gente vai se reunir vários lojistas e vamos fazer um fundo. Fizeram um fundo, daqui a pouco, dali 3 anos, o McDonald's tinha uma verba de $12 milhões. Eu disse, vou fazer a mesma coisa aqui no Boticário, vou fazer, fora a verba normal, vou fazer um fundo. Levei 3 anos botando na cabeça dos caras, temos que fazer isso, temos que fazer, ninguém queria fazer. Aí a turma de São Paulo disse, nós vamos fazer. Você lembra daquela turma de São Paulo? Fizemos a Metropolitana de São Paulo. Pá, explodiu. Né? A turma do Rio também quer. De repente, a gente fez o Fundão Nacional. Naquele ano, que foi o último ano que eu estive na empresa, o Boticário esteve na mídia televisão nacional todas as semanas. Todas as semanas, graças a uma engenharia de verba. Porque às vezes você vê assim, eu não tenho verba. Começa a conversar com as pessoas que a verba vai aparecer, porque às vezes um fornecedor, um cooperado, às vezes ela aparece onde você menos espera. Então o marqueteiro ele tem que ter a estratégia da campanha, o conceito, né, do produto ou da campanha, eu tenho que ter uma estratégia de vender o conceito também, porque é mais difícil vender um conceito dentro da empresa do que fora da empresa. A questão da Fundação Boticário quase que melou. Eu tive sorte, de novo, né? Porque eu ia apresentar, o Miguel tinha aprovado a ideia, a gente tinha até dinheiro para implantar, mas precisava do apoio de 20 e poucos distribuidores. Se eles não aprovassem, não ia ter. Foi uma reunião no Rochelle, uma coisa assim. No Rayon. Aí, eu estou saindo da minha sala, passo na mesa do Roger, tinha uma frasezinha assim, há pessoas que passam pela floresta e só vêm lenha para a fogueira, Leon Tolstói. Se queime uma transparência para mim disso aí, na época era transparência. Pô, o que você vai fazer com isso? Eu não sei, mas queime, né? Queimou, pus na minha apresentação. Fui e fiz a apresentação da ideia da Fundação Boticário como alguma coisa que traria valores subjetivos à marca, sempre pensando em defesa de marca. Construir marca é muito fácil, defender marca é difícil. Né? Sempre ações de defesa de marcas. Como é que eu vou defender essa marca? Fundação era uma maneira de defender. Aí levei aquela apresentação, fiz a apresentação, cara de Florianópolis começou, como usando um termo curitibano, começou a buchar a ideia. Cara, que isso, proteger macaco? Eu quero é vender estileto. Proteger baleia? Eu quero é vender água fresca. Me traga um negócio para vender água fresca. Se eu fui ficando nervoso. Aí ele disse, olha, se vocês quiserem aprovar essa ideia, vai trazer valores subjetivos à marca. Senão, paciência, né? Mas antes eu quero mostrar a frase do pensador russo. Pus a transparência na máquina, joguei na tela e fui na mesa do cara. E cheguei e disse para ele assim, há pessoas que passam pela floresta e só vêm lenha para a fogueira. E fechei a reunião. Deu aquele branco em todo mundo, eu fui pesado no cara. Miguel, na hora do Coffee Weeks, pô, você pegou pesado com o cara, o cara não está entendendo o conceito. Foi aprovado, 5 meses depois o cara veio me pedir desculpa, e foi um dos maiores defensores da fundação depois. Quer dizer, vender conceito de marketing dentro de casa é muito difícil, é mais fácil vender lá fora. Então hoje tem truques de você vender conceitos dentro de casa, que eu uso muito, quer dizer, eu uso a frase do Tancredo Neves, primeiro a gente decide, depois a gente faz a reunião. Na época eu devia ter decidido antes, com ele, para depois fazer a reunião. Né? Então é muito difícil, porque quando você tem ideias, você tem que vender as ideias. E aí eu vejo o publicitário um cara muito arrogante em vender ideias. Cada vez que você vê ideia com arrogância, o outro lado vem mais arrogante de você. Então, simplicidade, se desarme, né? Não deu aqui, vai dar depois, né? Então, elaboração de grandes conceitos. Por exemplo, um conceito que foi clássico na propaganda brasileira, que é o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa. Eu estava com o Sérgio Messi, agência, depois do expediente, e conversando com ele, disse assim, Sérgio, o que faz as pessoas ganharem dinheiro na poupança? Ele deu o óbvio do óbvio, né? Eu acho que é o tempo que o dinheiro fica depositado no banco. Vamos fazer uma campanha sobre o tempo? Vamos! E começamos a fuçar esse assunto. Né? O próprio Tiago de Mello, poeta, fez um levantamento de obras sobre o tempo desde o Gênesis. Me trouxe um calhamaço assim. E aí começamos, e nasceu essa campanha que ficou 14 anos no ar. Né? Isso é conceito, né? É eterna busca de conceitos. Né? A nova loja do Boticário, essas coisas, é desse jeito que a gente trabalha, né? Quer dizer, fazendo pergunta. Eu acho que o marqueteiro,
ele tem que estar eternamente criando história e fazendo pergunta. Eu sou assim, eu digo sempre brincando, sou um campeão de fazer perguntas idiotas. Quanto mais idiota, melhor é a pergunta. Chego às vezes para empresários, eu digo assim, vou te fazer uma pergunta completamente idiota. O cara diz, faz, eu jogo a pergunta. O outro lado sempre diz assim, sabe que essa pergunta não é tão idiota assim? E aí vem a resposta, eu sei, porque a pergunta serve para destravar um pensamento travado. Então é sempre essa eterna arte de perguntar. Você conviveu muito tempo com jornalistas, né? Eu gosto muito. Você foi sempre muito respeitado por jornalistas. Eu tive a minha oportunidade de conviver muito com eles. Você acha que essa tua capacidade de contextualização, ela vem dessa relação também? Desse pensamento aberto, de tentar entender? Porque o jornalista... É um perguntador. Eu tive um orientador da minha pós-graduação que ele me dizia que as melhores monografias são aquelas que são revisadas por jornalistas. Certo. Porque o jornalista consegue dar uma interpretação mais clara. Crítica, clara e crítica. E mais dirigida, mais clara. Você acha que fruto dessa tua relação... Eu tenho uma vocação secreta, quer dizer, eu no fundo, se pudesse começar de novo, eu seria jornalista, não seria publicitário, nem cara de marketing, nem nada. Eu sempre quis ser jornalista, eu sempre quis ser editor. Tanto que eu trabalhei com alguns caras, assim, o Goulart de Andrade, que fazia os programas do Vem Comigo na área de meio ambiente com ele. Ele disse assim, o Eloy é um editor refinado. Porque eu consegui passar ideias de coisas para eles. Eu, às vezes, passo muita matéria para amigos jornalistas assim, porque você não faz isso, não faz aquilo. Essa seria minha vocação secreta, ser um editor. Então, não consegui ser, mas aí eu fico com essas amizades com jornalistas que eu tenho com muitos, não só aqui, como São Paulo, Rio, vários jornalistas, em Porto Alegre, tenho grandes amigos jornalistas, a gente senta para discutir. Os jornalistas são pessoas muito inteligentes e os jornalistas veem o pessoal de marketing com um certo rancor, com certa mágoa, né? Pô, esses caras ganham dinheiro, ficam manipulando as pessoas e usam a gente, né? Mas o jornalismo empresarial, do qual faço parte da diretoria da Beja há mais de 10, 12 anos, eu sempre estou alertando os amigos jornalistas, cara, vai para o jornalismo empresarial que você vai ganhar dinheiro, paga melhor, treina melhor, né? Tem mais mordomia, esses caras todos, vá para lá, e tem muitos foram. Tem alguns indo agora, volta e meia me ligam, pô, como é que eu faço, não sei o quê. Porque o jornalismo empresarial trabalha melhor, mas é uma profissão difícil, eu sou casado com uma jornalista atualmente, né? E ela que revisa meus textos, né? E às vezes ela mexe em coisas que eu disse, não pode mexer nisso aqui, mas é o viés jornalístico dela, aí eu tenho que dar uma devorteada, assim, não, porque o meu texto é mais publicitário, então tem que ter essa... Ou seja, você conviveu com jornalistas e num período em que esses profissionais se formaram, que não existia universidade. Não tinha. Aliás, eu estudei jornalismo até o 2º ano. Né? Eu brinco e falo para alguns alunos assim, eu segui a máxima do Mark Twain, né? Não deixe a escola atrapalhar os seus estudos. Né? Então, eu sou um eterno estudante. Eu compro 10, 12 livros por mês de várias coisas. Por exemplo, agora estou estudando lógica. Né? Estou com 5 livros de lógica na minha cabeceira. Ao mesmo tempo, estou estudando o Império Romano, sobre a logística do Império Romano. E assim, o Peri sabe disso, está sempre vendo isso. Né? Então, estou sempre estudando. Quer dizer, nunca parei de estudar na minha vida. Eu estudo de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. Então, e na área de comunicação, a Michele Tomé me pediu algumas indicações de livros de jornalismo. Eu dei 60 livros de jornalismo para ela. Então, um pacote. Ela ficou, você tem tudo isso? Tem alguns livros raros, inclusive. Tenho, pega. Depois você me devolve. Ela me devolveu. Eu disse, quem é que tem tanto livro de jornalismo assim em casa? Eu tenho, entendeu? Como vou ter de outras coisas. Então, é sempre esse eterno estudar a comunicação em si. Eu estava estudando, por exemplo, passei anos estudando o Alexandre Magno, que ele foi o campeão de endocomunicação. Se fala hoje de uma empresa de 100 mil, de 10 mil funcionários. Endocomunicação, aí tem e-mail, tem Twitter, tem blog, tem não sei o que. Os caras não tinham nada disso e faziam essa comunicação. Estudando o Alexandre, o processo de trabalho dele, como é que ele se comunicava com todo mundo, tudo isso. Aí o Paulo Nassamer tem um grande doutor na USP, estudando o mesmo assunto. Senhor, cara,
peraí, essa fonte aí é minha, né? Aí ficamos amigos, trocamos informações, ele fez o livro dele, fiz o meu, sobre o Alexandre Magno e sobre a comunicação no Império Romano. Quer dizer, quando se fala em sutileza de comunicação, esses caras são muito melhores do que a gente. Você pega uma moeda romana, está ali o César ou o Augusto de um lado, do outro lado você tem uma divindade. Ou é o Netuno, o rei do mar, ou é o fundador de Roma. Para quê aquilo? Aquilo é pura comunicação. Quando você olha aqui, o imperador se olha do outro lado, ele está ligado a uma divindade. Isso é comunicação. Isso é sutileza de comunicação. Então essas pequenas sutilezas que formam a grande comunicação. Que aí você não escapa. Do varejão você escapa. Agora, disso aí você não escapa. Como é que a blindagem que fizeram com o presidente Lula de um sujeito que a gente chama de autoridade afetuosa. Isso foi construído, cara. Sutilmente construído. Agora, como é que você tira isso dele? Não tira. Então, eu acho que a comunicação ela está ficando assim, em alguns setores, tão névoa, tão subjetiva, que fica às vezes difícil você explicar para o empresário o que você tem que fazer para aquela marca. Então, eu tenho que pegar a minha comunicação, o meu jeito de trabalhar, condensar mais, deixar ele mais palpável para o outro cara entender. Daí o outro cara entende, daí você volta e faz como tem que ser feito. É igual o nosso amigo Célio, o ilusionista. Faça o barulho com uma mão e faça a mágica com outra. Muitas vezes tem que fazer isso, porque o outro lá não entende. Há um universo cartesiano muito forte, mas isso não cria marca, isso não entra na cabeça das pessoas. Eu preciso contar a história o tempo inteiro. Toda grande marca é uma contação de história. Eu analisei para a Universidade de Estácio de Sá, 100 marcas, para um curso que eu dei lá para eles. Todas essas marcas têm histórias. Todas. Como é que eu crio essa história? Você acha que o paranaense é um mau contador de histórias? O paranaense é um mau contador de história. Não conta a história do seu estado. É um estado riquíssima história. Riquíssimo, cara. O gaúcho, o mineiro, o baiano, conta muito mais. O paranaense não, Guerra do Contestado tem milhares de histórias. Colonização, qualquer uma, pode pegar os polacos, os ucranianos, os italianos, qualquer uma delas tem histórias fantásticas. No norte do Paraná tem bilhões de histórias para você tirar dela. Não temos um escritor regional, tem o Pellegrini falando alguma coisa, o Miguel Sanches Neto falando outra, não tem filmes, não tem livros, é muito pouco. Pelo potencial, você podia pôr 100 caras trabalhando, o tempo inteiro não ia desencavar todas as histórias do Paraná. E o Paraná não conhece a história. Se eu perguntar assim, Companhia Mate Laranjeira, de cada 10 pessoas, 10 não sabem o que foi. Quer dizer, ali tem um universo de histórias gigantescas. Reduções jesuíticas do Guairá, ninguém sabe. Né? Toda essa ocupação, então nós temos assim, eu vejo hoje a RPC fazendo esses programas domingo à noite, tem um pouquinho de história ali já começa a contar a história, mas muito raleiro, assim, com um pouco de policiamento sobre os temas, né? Mas a gente poderia ter muito mais história para contar, mas a gente ganha de longe, cara. O Paraná teve uma alta taxa de mortalidade de marcas, né? É. Começar pelo próprio Bamerindos. Sim. Mob Claro, Prosdóximo. Aí vai, né? E isso foi mais presente aqui no nosso estado. Você acha que isso tem a ver com conservadorismo? O paranaense é um negociante. Não? O paranaense, se vamos pegar da novela das 8 e das castas, nós somos a casta do negociante. Não? O que eu vou ganhar com isso? Não? Ele não é guerreiro. Tem um filme agora que fizeram sobre a história do Paraná, O Preço da Paz, que você vê diretamente, os gaúchos tiveram tomando conta, quanto é que você quer para não me incomodar e ir embora? Né? E juntaram o ouro da cidade e entregaram para os caras para não brigar, o Paraná não briga. Né? Então ele não é político, não é da casta superior política ou a casta dos mestres, dos professores. Porque o Paraná não deu nenhum presidente da República. Em Minas dá, Rio Grande do Sul dá, São Paulo dá, que é essa casta. Né? Então nós somos negociantes, só isso. Nós somos aqui para ganhar dinheiro. Mesmo assim ganhamos mal. Né? O Paraná é um estado muito tímido. Sempre foi tímido. Um estado muito tímido. Eu acho o Paraná um dos estados mais bonitos do Brasil. Se andar por dentro do Paraná e se andar por outros estados, como a gente anda, o Paraná é um estado muito bonito. O que é o centro do Paraná? Campo Mourão, aquela região de Pitanga, Turvo, Guarapuava, é lindo. O Paraná é um estado lindo. A gente não sabe vender isso. Nós só somos um povo muito tacanho. Né? Eu gosto de bater em curitibano, porque eu sou curitibano, às vezes minhas crônicas sobre curitibano, os caras ligavam para mim, pô, que esse cara está pensando que é assim, mas eu faço isso para provocar os curitibanos, a sair da toca. Né? Então, nós tivemos assim,
poucos cronistas em Curitiba para falar de Curitiba e pensar sobre ela. O Nireu Teixeira, que faleceu, que era um grande cronista, o Renato Scheitzer, que tem crônicas maravilhosas, mas estão todas escondidas. A gente precisa juntar isso, reprogramar e fazer com que as pessoas falem e pensem de Curitiba para ele pensar sobre si próprio e para tentar melhorar as coisas. Senão fica essa mediocridade, né? Nivelando pela média sempre. Né? Essa coisa da autofagia curitibana. Mas a história do Paraná começa com cabeça de vaca cruzando esse território em 1532. Pô. Que a epopeia mais bonita que essa? Quanta gente sabe disso? Ninguém sabe. Olha, mudando o assunto, voltando à sua paixão pelo meio ambiente e você usando todo o seu, vamos dizer assim, o seu poder de comunicação, com a criação da Fundação Boticário e tantas ações em prol do meio ambiente, que você anteviu que esse ramo de meio ambiente ia explodir e está hoje em evidência, aquecimento global, etc. Como é que você vê o poder da comunicação ajudando o meio ambiente? E tem muita gente que usa o meio ambiente só para ganhar dinheiro, sem ajudar o meio ambiente. Com certeza. Não, eu aprendi com o Bamerindos, com o seu Edson, que a gente deveria devolver à comunidade onde a gente atua um pouco do que ela dá para a gente. Isso era feito há 30, 40 anos atrás, com um total desprendimento. Estou ajudando. Depois que vieram as leis, o Rouanet, lei disso, lei daquilo, não se fazia sempre sem lei. Eu nunca usei lei na minha vida, né? E sempre fiz muita coisa. As empresas, eu levei isso para o Boticário, quer dizer, nós precisamos devolver à comunidade um pouco daquilo que a gente retira. Eu não estou fazendo isso por ser bonzinho, eu estou fazendo isso porque as pessoas falem bem de mim, e eu crio vacinas, eu crio anticorpos, que amanhã depois toda marca pode ser atacada, é ação de defesa de marca de novo, né? Toda marca pode ser atacada. Se você tem vacina, se criou anticorpos, porque você trabalhou bem a tua marca, devolvendo um pouco à comunidade, a comunidade vai te defender. Então, empresas que são bem postadas assim, elas sempre são defendidas pela comunidade. Era apenas uma ação também desse porte. Mas tem uma medida de fazer as coisas. Eu sempre tive muito cuidado de não usar o santo nome da ecologia em vão. Gigolô da ecologia. E eu vejo hoje empresas que dizem que estão fazendo coisa, não fizeram nada. É muita mídia, muita comunicação e pouca ação. Então, na Fundação Boticário, só dizer o que realmente foi feito, né? Foi feito, dá para provar que foi feito? Dá. Tem número? Tem, então a gente pode divulgar. Então, sempre tive esse cuidado de pisa devagar no acelerador, pisa no freio. Isso conquistou o respeito internacional da Fundação Boticário, conquistou o respeito dos ambientalistas, dos cientistas e dos jornalistas também. Por causa assim, os caras não estão aí fazendo muito trovão e pouca chuva, que a gente fala, né? Então, se vê hoje, eles estão gastando uma das maiores conquistas do marketing dos últimos tempos, que é o marketing social comunitário. Dizendo que você gasta 1 milhão na mídia e faz uma ação de 10 mil reais. Devia ser o contrário, né? Mas isso está assim, essa turma nova está. Se você quiser ter uma campanha comunitária da tua empresa, a pior pessoa para você passar isso é para um cara de promoção ou para um publicitário. Não passa que a mão é muito pesada. Você que é cozinheiro, é o cozinheiro que salga demais, põe pimenta demais, estraga a comida, né? Então você tem que ter um respeito pelo outro. Virou um modismo, né? Virou um modismo. Virou um modismo. Recentemente uma declaração do Clóvis, presidente da SPVS, dizendo que, através desse modismo, graças a esse modismo, houve uma proliferação muito grande de árvores na Serra do Mar, por exemplo, que não são naturais de lá e que elas acabam com a vegetação que são naturais de lá. Com certeza. Quer dizer, é um equívoco. Plantio de árvore é uma bobagem de fazer assim, desse jeito, né? Agora, o marketing ele tem que estar no centro das grandes decisões de uma corporação. Ele é um componente importante. Porque se o marketing for um mero departamento e não interagir com as áreas financeiras, a área estratégica, a área de meio ambiente, se departamentalizar demais, você corre o risco de fazer coisas... É que nos últimos tempos as empresas foram dominadas pelo pessoal de finanças.
Preciso, os meus stakeholders, né? Como diz um amigo em São Paulo, seguradores de estaca, né? Debochando desse negócio. Né? Quer dizer, preciso cumprir metas a cada 3 meses. A tirania dos financeiros destruiu muita parte de marcas de empresas. As empresas não conseguem mais construir marca. Então, assim, a tirania dos financeiros, que tem que explicar tudo o que eu vou fazer. Como é que eu vou explicar uma contação de história, que é uma coisa subjetiva, para um financeiro que pensa que 2 mais 2 é igual a 4? Não tem como explicar. Se eu tiver que explicar, então eu nem vou fazer. Não? Então tem que passar por cima dele. Não, está tudo na mão do financeiro. Daí começa. Aí você tem as grandes redes que estão sugando todo o dinheiro de marca, que o pessoal não percebeu ainda. O dinheiro que ia para a Editora Abril, para a Globo, para a SBT, está ficando na mão de mercadistas. Então você vai vender pouca Carrefour, para ver se te sobra alguma gordura para fazer marca. Não sobra. Qualquer que seja o porte da empresa. Então, você não tem mais dinheiro para fazer comunicação, para fazer marca. Então, eu fico pensando, como serão as marcas daqui a 20 anos? Marcas pequenas que surgiram, como o Boticário, que surgiram e lutando, se impuseram, vai ser difícil de fazer. A não ser que um conglomerado muito grande tenha muito dinheiro, vou fazer. Por isso, assim, TIM, Brasil Telecom, Oi, não sei o quê, eles estão um pouco se ligando se a marca cai ou não cai. Sobe hoje, amanhã já deixa de existir. Investe milhões naquela marca, depois deixa de existir porque mudou. Não? Então, é uma coisa falsa, fake. Não há uma construção sólida de marcas. Está muito difícil construir marcas. Muito difícil. A tirania do financeiro, que quer o resultado, e eu preciso de comunicação, eu preciso de sedimentação. Eu falo uma coisa, que nem construir uma parede de tijolo. Eu levo uma fiada, depois volto, levo outra, depois volto, levo outra, eu vou sedimentando. Eu vou construindo uma base bastante sólida. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou fazer. Posso fazer uma coisa hoje, outra amanhã. De novo, a marca é um desenrolar de história. A princesa Sherazade contando história para o príncipe toda noite e amarrando uma na outra. Se você pegar tanto o Bamerindos como o Boticário da minha época, qualquer peça publicitária nesses 10 anos de Boticário, você vai ver que deste ano tem a ver com 2, 3 anos atrás e tem a ver com 2, 3 anos na frente. Ela nunca ficou sozinha, isolada. Sempre há uma amarração. Ela é diferente, mas ao mesmo tempo ela deixa um pouquinho ela resgata um pouquinho do passado e joga para o futuro. Então, essa amarração que se faz o posicionamento. Cara, porra, promoção que a gente fazia, lembra de uma promoção com gibi, eram umas meninas que dançavam e ninguém sabia que era Boticário nos shoppings. Quando a menina rodava a saia, que aparecia Boticário embaixo, lembra disso? Eu falei, só podia ser do Boticário. Só podia ser do Boticário, porque toda a imagem, o que estava colocado ali, tinha a ver com a marca. Mas isso tem a ver com, né? Então, eu vejo muita gente de promoção exagerando, as pessoas confundindo marketing com propaganda e publicidade, que não é. Né? É uma função, quanto mais estratégico for o marketing, quanto mais pensado ele for, menos eu vou precisar gastar em propaganda e mais certo é meu tiro. Eu sempre trabalhei desse jeito, quer dizer, vamos pensar mais para gastar menos e ter mais certeza de tiro. Né? É por aí que é o caminho que a gente busca. Né? O processo de pesquisa hoje ficou muito mais fácil, porque nós estamos falando aí na era da internet, certo. Dos blogs, né? Enfim, você em tempo real, você entra no Google e você busca elementos que podem sustentar em qualquer campanha. Certo. Voltando um pouquinho ao tempo, né? Vamos para a década lá do início da década de 80, como era uma publicidade, a internet ainda nem sequer era um sonho. Né? Como é que você fazia aquelas pesquisas, por exemplo, para entender um país continental como o nosso? Né? Como essas pesquisas eram elaboradas? A gente trabalhava com gente muito boa, em primeiro lugar com gente muito boa de cabeça. Né? Nas cidades a gente tinha pesquisadores de história mesmo, o cara que ia fuçar história. O cara ia lá, descobria, trazia e mostrava para a gente, e a gente dali se tirava a Teresa de Souza, ou alguém trabalhava o texto depois. Então era feita essa pesquisa, a gente ia no local. Uma coisa que eu aprendi com o seu Edson também, quer dizer, um dia ele me mandou ir para Marabá, lá no Pará. Eu disse, pô, seu Edson, como é que eu vou chegar lá? Não tem nem avião, pô, não, tem que ir. Eu disse, mas por que eu tenho que ir lá? Você tem que cheirar no local. Que ele aprendeu com o pai dele, o velho Avelino, quer dizer, vá cheirar no local, vá ver. Quer dizer, esse negócio de fazer sentado no computador e achar que eu vou entender o Brasil, não, eu tenho que ir. E a gente ia, o Peri sabe disso, você sabe disso, quanto a gente viajava, né? Eu vivia viajando. Para fuçar as coisas. Às vezes vou de carro, preciso ir. Fui esse dia para Cascavel de carro, 6 horas de viagem.
não tinha voo, fui, não tem problema, não tenho preguiça nenhuma de ir, vou e volto. Né? Que preciso ver no local. Então a gente tem que ver no local, não dá para fazer marketing sentado no computador vendo o Google. Tem que conversar com a pessoa, porque às vezes você conversa com a diretoria, é uma informação, você conversa com os vendedores é outra, você conversa com o pessoal de suporte é outra, você conversa com o cliente é outra. Às vezes do cara mais humilde é que vai surgir a melhor ideia. Não é o que a diretoria diz, nunca corresponde com o que o pessoal fala lá embaixo. Eu faço muito workshop com vendedores, é sempre assim. Aí eu confronto, teus vendedores estão dizendo isso de você. Né? Pô, mas não é bem verdade, começa aquelas confusões. A pesquisa tem que ser feita mesmo. E ele se confunde muito, lógico que você pode sofisticar uma pesquisa, mas muitas vezes apenas uma prospecção de ideias, você assuntou sobre aquele negócio, você já tem base para trabalhar. Você não precisa ir fazer pesquisas muito grandes, muito caras, porque às vezes o essencial está ali na tua cara. Na comunicação, aquilo que vale, que vai mudar a comunicação, ele não é dito claramente. Então você tem que saber o que não está sendo dito. Aquilo que não está sendo dito é o que vale. Na maior parte das vezes. Você pesquisou, mostrou, né? O que não está dito ali é aquilo que vai fazer, normalmente aquilo que vai fazer a diferença. Então, o maqueteiro, o cara que vai fazer a campanha, ele está prestar atenção nas coisas escondidas. Às vezes, na conversa com o pesquisador é mais rica do que a própria pesquisa em si. No Boticário, a gente fazia pesquisa o tempo inteiro, 24 horas fazendo pesquisa. E é daí que saía essas ideias todas. Às vezes, foi o Vegas, pesquisadíssimo. Muito de sucesso, né? Qual que foi a tua maior experiência de fracasso? Teve várias, né? Teve vários fracassos. Assim. Uma vez eu fui convidado a falar sobre lançamento de produto em São Paulo e disse, só se falar das coisas que não deram certo. Eu disse, mas tem coragem? Tem. E falei. Um deles é o Green Boy, a linha Green Boys, que é uma linha que fez tudo certo. O nome era bom, o produto era bom, a imagem era boa, a campanha era maravilhosa, feita pela Dell Brasil, e foi um fracasso. Aí eu levei, olha, também eu vou atrás do que eu errei, né? Fiquei 2 ou 3 anos fuçando, por que eu errei? Né? Volta e meia eu ia atrás. Conversei com a mulher da Fox Film, conversei com o lançamento de produtos para jovens, até que eu me disse assim, não se faz produto para adolescente. Você entra na onda deles. E a gente quis fazer um produto para adolescente. O que o adolescente disse? Não pedi, não quero isso. Por que você fez? Não te pedi. Né? Então, olha a onda deles e entra na onda deles. Aí, a partir daí, te mudou. Né? E começou a pesquisar o público jovem na época. Juntei 10 empresas, Sadia, Globo, Boticário, não sei o quê, e pesquisava o comportamento dos adolescentes o tempo inteiro. E dizia, o pessoal de shopping está fazendo assim, o pessoal de rua está fazendo assim, o skatista está fazendo isso, fulano está fazendo isso, e nos contava, a gente monitorava e deu certo. Aí entrou Ops, entrou Marcherie, entrou um monte de coisa. Mas às vezes a pesquisa é mais, eu vejo assim, muitas vezes, é você conversar com as pessoas, escutar as pessoas. Então, quando você não escuta, não adianta, eu tenho que escutar. Né? Talvez seja um dos segredos da comunicação, é mais ouvir do que falar. Né? O sucesso. E sucesso, campanha de sucesso? Eu acho que teve muitas campanhas de sucesso, muito. Eu acho que, olha, aqui no Paraná, o Bicho do Paraná é uma campanha que me dá muita alegria, porque ela mexeu com os brios do paranaense, o senso de pertencimento do paranaense. Né? O filme do Paranaense, Nossa Terra. Teve vários sucessos. Assim. Bomerins teve muito, Boticário também. Durante 10 anos que estive no Boticário, o Prêmio Abril era um prêmio entre 6 mil anúncios, dos 6 mil escolhia 20. Durante 10 anos, dos 20, a gente pegava 2 ou 3. Todo ano a gente foi premiado. E uma campanha que eu gosto muito, que eu criei, foi o Cheiro da Floresta Queimada. Foi no Eco Rio, na revista Veja, se abria, estourava o cheiro e ficava o cheiro de floresta queimada dentro da sala. Eu tive essa ideia, tentei implantar, não deu certo, que ficou muito caro. Um dia eu estava conversando com o Thomas Souto Correia, acho que Thomas Souto Correia da Abril, e contei essa ideia para eles. Vamos fazer. Disse, mas não deu porque a tua turma inviabilizou, o custo ficou inviável. Disse, não, vamos fazer. Daí, a partir daí, a gente fez a campanha. Então, teve vários
vários casos assim, e as próprias marcas, né, que estão até hoje. Quer dizer, Bamerindos é uma marca que continua top of mind. As pessoas não dizem eu vou no HSBC, dizem eu vou no Bamerindos. Vai continuar durante muito tempo, né? Uma estrela que apagou e a luz está brilhando ainda. Né? Quais são suas considerações finais, Eloy, nesse bate-papo? Eu acho que, termos pessoais, eu acho que eu escolhi a profissão certa num bom momento. Tive sorte de trabalhar em boas empresas, com bons empresários que me deram esse suporte, né? E fiz grandes amigos durante esse tempo todo, pouquíssimos inimigos, né? Mas foi sempre um prazer trabalhar com comunicação, porque isso me satisfaz. Quando eu vejo uma peça bonita dos outros, eu fico com inveja, porque o cara teve aquela ideia. Mas quando eu vejo uma peça minha, bonita, que as pessoas falam, eu fico... Realmente, como diz o Shakespeare, nossos elogios são nossos salários, né? Então, eu sempre tive salário de elogio.